Pois é, conforme a gente anunciou na escalada do programa, lá às 7 horas da manhã, a gente vai conversar agora com um particular amigo da gente e uma autoridade, né, do aparelho da justiça. Hoje já está aposentado, mas tem uma folha de relevantes serviços com toda certeza prestados à Justiça do Amapá, à Justiça do Brasil, enquanto foi um atuante promotor de justiça do Ministério Público do Estado. Eu vou agora à cidade de Divinésia, em Minas Gerais. Eu vou acionar o nosso querido Dr. Paulo da Veiga Moreira, ou Paulo Moreira, como é carinhosamente chamado aqui. Ô, Dr. Paulo, o senhor nos ouve bem? Bom dia. Ô, Sérgio, bom dia. Estou ouvindo bem, sim. Olha só queria baixar um pouquinho a sua câmera, tem muito teto aí, só para baixar um pouquinho, apontar mais para baixo aí, para enquadrar melhor. Isso. Eu tô vendo a sua coleção de carrinhos ali, de miniaturas. Eu tentei começar isso algumas vezes, sabe, mas tinha uma dupla aqui de casa que não deixava a coleção aumentar. Aliás, você conhece essa coleção... Porque você esteve aqui nesse apartamento. Hoje eu estou em Vila Velha. Ah, tá. Você está em Vila Velha, no Espírito Santo. Isso. E como é... Olha só, doutor Paulo. Primeiro, lhe cumprimentar, agradecer mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Sempre que pode, o senhor está nas manhãs de sábado aí, curtindo a nossa live, interagindo, deixando seus comentários. E bem legal contar com a sua presença aqui, sempre com a gente, em que pese já ter aposentado, não mora mais em Macapá, não é? Sérgio. Ô, Kleber, eu estou morando, né, na verdade aqui em Divinésia, que é próximo da minha cidade. Eu sou natural do Senador Firmino, moro a 25 quilômetros da minha terra. Mas frequento sempre aqui em Vila Velha, porque eu fui professor aqui também da Universidade de Vila Velha e vim aqui, inclusive, para essa semana resolver umas questões aqui da universidade. Então, portanto, estou por aqui. Olha, saudar aqui o pessoal que está na nossa live, o Josivaldo Dias, tá mandando aqui, bom dia, filho de Deus. O José Renato Ribeiro, médico veterinário, diz, bom dia, estou te ouvindo, assistindo e tomando um chimarrão, diz o Zé Renato. O Valdir Lima, bom dia, Kleber Barbosa, ótimo sábado a você e seus ouvintes. E a Carla Pena, que é servidora lá do Ministério Público, Isso. Sua contemporânea, também está desejando aqui um bom dia para todo mundo. A Margarete Marques é agente de viagem, o senhor lembra dela com toda certeza. O Vantuíler Leite Júnior, que é presidente da Federação de Transporte, também ligado aqui, uma audiência qualificada na manhã de sábado aqui na nossa live. Muito obrigado, eu agradeço todos. Não conheço todos aí, mas 90% das pessoas que você disse aí eu conheço. Meus amigos, pessoas que eu gosto e respeito. Muito bacana. A gente estava falando aqui no início do programa, quando eu anunciei que o senhor estaria com a gente, que seria, do ponto de vista do jornalismo aqui, uma oportunidade interessante. Eu vislumbrei isso quando convidei o senhor para falar com a gente, do promotor de justiça, né, aposentado, que passou por outro lado do balcão, digamos assim, né, do órgão ministerial, do órgão fiscalizador, para o lado da política partidária. Muito embora não é para ser, né? Não é para ser inimigo, o Ministério Público não é inimigo de ninguém. Agora, claro, quem sai da curva acaba tendo que se ajustar com o nosso parquê, como é chamado o Ministério Público. O que ficou dessa experiência? O senhor que foi candidato a vice-prefeito, na chapa encabeçada por um amigo do senhor chamado Julinho, na cidade de Divinésia, não é isso? Isso, o Kleber. Eu passei pelo Ministério Público do Estado do Amapá, mas antes de ir ao Ministério Público, eu advoguei aqui na região e eu também fui defensor público. Então eu deixei assim grandes amizades, muito conhecimento.
e preocupado também com a situação da região, mesmo porque as cidadezinhas por aqui não são diferentes do nosso interior do Amapá, por exemplo. Aí, depois que eu me aposentei no Ministério Público, eu até por questões pessoais, de problema até de doença da família, de alguém da família, eu tive que vir, né? Primeiramente aqui para o Espírito Santo, porque eu havia participado de um processo seletivo de professores da Universidade de Vila Velha. Então, eu acabei me integrando aqui ao corpo docente da universidade. Logo em seguida, eu também participei de um processo seletivo como professor do curso de formação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, onde eu sou professor até hoje, né? Ministro aula em todos os cursos de formação, treinamentos, etc., tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros, etc. Então eu dou minha colaboração no 21º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sediado em Ubá. Então eu acabei ficando. Mas a questão da política foi o seguinte: como eu disse anteriormente, nós temos muitos problemas também sociais com relação à efetivação de políticas públicas e etc. E juntamente com o Juninho, que é meu vizinho até no condomínio, e nós resolvemos então fazer uma oposição ao governo municipal de Divinésia. Mas você sabe, Kleber, como é que são essas coisas. Você disse aí, por exemplo, assim, passar para o outro lado do balcão. Realmente é complicado, porque a gente convive, infelizmente, num país em que grande parte de atores políticos estão sempre embrenhados em corrupção. E isso me deixou bastante decepcionado, inclusive, porque nós tivemos 2 candidatos na oposição e uma candidata que era da situação aprovada pelo então prefeito municipal. Aconteceu muita compra de voto. Infelizmente, o eleitor ainda não tem consciência do que é verdadeiramente a política, porque política é um meio, é uma representação, é uma forma em que a comunidade pode discutir os problemas sociais. Então, diante dessa situação em que imperou o poder econômico, e, evidentemente, nós acabamos perdendo a eleição. O que gerou, inclusive, um problema, porque houve uma divisão, houve um racha na oposição, e nós perdemos, porque se somados os votos, a gente teria ganhado da candidata do prefeito por 270 votos. A gente perdeu porque a oposição também dividiu. Mas é isso, foi uma experiência. E eu quero deixar claro, Kleber, que infelizmente esse problema da corrupção, da compra de voto, é uma realidade no Brasil. Isso não é peculiar só em regiões, mas isso é problema nacional. Infelizmente a política no Brasil é dessa forma. Durante a campanha, por exemplo, as pessoas, toda a sociedade divinesiana me conhece. Então sabe que eu sou promotor aposentado. Então quando eu chegava nas casas junto com o meu candidato a prefeito para pedir voto, quando eu via que alguma coisa que ia acontecer, algum pedido com relação à compra de voto, etc., eu até me distanciava.
e observava que as pessoas se sentiam constrangidas com a minha presença. Pelo fato de que, né, como promotor de justiça, zelar pela honestidade, pela honradez, infelizmente as pessoas conseguiam pedir, mas eu posso te garantir uma coisa: não comprei nenhum voto. Entendeu? Mas o senhor percebeu, além dos bastidores da política, no contato, digamos, pessoal com o eleitor, ainda é uma prática recorrente, é comum o eleitor já ter essa proatividade, digamos assim, tipo, o que o senhor vai me dar? O senhor ouviu essa coisa do tipo aí? Com certeza. O Kleber, aconteceu, por exemplo, de um determinado eleitor. É evidente que nós temos, vamos dizer assim, 40% da população do município ainda naquela faixa da miséria. Aí o que acontecia? A gente via, por exemplo, a necessidade das pessoas. Então você, por exemplo, durante a campanha, porque a lei eleitoral proíbe, não pode haver abuso do poder econômico, etc. Mas você vê assim, a necessidade das pessoas, das famílias. Houve eleitor, por exemplo, que chegou a me pedir se eu poderia pagar vasectomia para ele, porque não tinha condições de pagar, porque já tinha muito filho, né, a família passando fome, etc., estava desempregado. É lógico que eu não paguei, né? Eu disse para ele o seguinte: olha, depois a gente se elegendo, nós vamos criar algum plano de atendimento, aí a família, inclusive em casos específicos como o seu, tudo dentro da legalidade, etc. É lógico, é evidente que eu perdi o voto. Perdeu o voto com toda certeza, né? Infelizmente. Doutor Paulo, e aí a pergunta que fica é se diante dessas constatações, se o senhor decidiu tirar o time de campo, digamos assim, o senhor ou ainda pretende ter novas experiências na política partidária? Não, Kleber, eu acho o seguinte, que a intenção minha, como foi de colegas também aposentados, que também foram candidatos, o Valci Marvulli, por exemplo, foi candidato a vice em Salto Grande. Juiz aposentado, não é? Mas perdeu. Juiz aposentado, ex-promotor também. Ele, inclusive, me passou uma mensagem no dia, depois da apuração das eleições, e quando ele saiu da cidade, lá do fórum, né? Chegou lá na rotatória para ir para o sítio dele, ele ficou tão perdido, porque ele tinha perdido, ele ficou fazendo a rotatória um monte de vezes. Não conseguiu encontrar o caminho do sítio. Ô Kleber, mas é o seguinte, eu tenho experiência com relação a essa questão da luta por direitos sociais. E diante disso, eu vejo que a sociedade precisa e eu posso contribuir muito ainda. Quando eu fui promotor no Amapá, não é à toa, eu coordenei um dos programas mais legais que eu acho, que foi o MP comunitário, que foi uma experiência excelente na minha vida. Todas aquelas, vamos dizer assim, todas aquelas orientações que eu tenho do MP comunitário, eu procuro aqui aplicar no meu dia a dia. Então essa questão assim, se eu vou desistir ou não, eu ainda não tomei uma decisão. Mesmo porque isso aí depende da família, depende de amigos, depende de uma série de situações que possa acontecer daqui para frente. Mas se for necessário, se eu sentir que eu possa ainda servir
de forma honesta, democrática, querendo bem para a sociedade, eu posso, inclusive, continuar, né? Isso aí eu ainda vou decidir. A decepção que eu tive maior, como eu disse, foi essa questão do abuso do poder econômico. Ou seja, por exemplo, né, o atual, aliás, o ex-prefeito, né, com a candidata, compraram muito voto com material de construção, né, saco de cimento, bloco, ferragem, areia, pedra, enfim, né? Todas as formas que tinham para poder adquirir o voto através da compra. Bom, eu fico imaginando a sua aflição, né? Porque como fiscal da lei, né? Durante toda a carreira, aí estava limitado, estava podado aí por conta de estar fora do exercício, né? Da função ministerial. Isso dava uma aflição terrível, imagino. Ô Kleber, inclusive, eu quero fazer uma observação bem interessante. Veja bem, quando você, por exemplo, faz alguma coisa, a política é desse jeito, né? Faz alguma coisa que é bom para a sociedade, é bom para a comunidade, aí todo mundo te elogia, todo mundo te abraça, todo mundo te cumprimenta e etc. Eu e mais um candidato a vereador do nosso partido, nós fizemos filmagem, fizemos fotos, etc., né, de caminhão da prefeitura entregando material de construção em bairros, na casa de pessoas, etc. Produzimos esse material, encaminhamos ao Ministério Público e o próprio partido nós entramos com uma ação de investigação eleitoral. Sabe o que aconteceu, Kleber? O outro lado da campanha, né, o outro lado da situação, começou a ir nas casas, em todas as casas, dizendo que o doutor Paulo, promotor, que aqui o pessoal me chama de Paulo Promotor, e o doutor Paulo Promotor não ia ajudar pobre, mesmo porque se eles estavam entregando material, dando material de construção, é para ajudar quem está na pobreza. Tá vendo? O doutor Paulo, você não pode votar nele, não quer que a gente ajude não quer que dá cimento, areia, tijolo, pedra e etc. Então a campanha foi feita contra mim nesse sentido, pelo fato de eu com nossos colegas de partido, ter feito denúncias de abuso do poder econômico. Usando como argumento... Outra coisa, Kleber, em agosto, você lembra muito bem, eu tive Covid. Então, os candidatos da situação diziam nas casas que se eu fosse lá para pedir voto, não era para me receber. Não deixasse eu entrar em casa, na casa deles, porque eu estava com Covid. É o jogo Como é que a política rasteiro, é suja? Né? É o jogo rasteiro, sujo. É o jogo das fake news, da desinformação. É realmente um jogo, um esquema muito pesado. Olha, doutor Paulo, nosso tempo aqui é implacável. São 8h30, eu preciso fazer o intervalo do apoio cultural. Mas eu queria aqui, de antemão, já agradecer, transmitir, como se ouviu algumas mensagens aqui, o carinho que todos nós ainda temos pelo senhor. E quando vier a Macapá, chama pra gente tomar esse cafezinho aí. Obrigado, Kleber. Na verdade, eu tenho muita vontade, se Deus quiser, quem sabe um dia retornar. O Amapá é o meu estado querido. Esse povo aí eu amo demais. Um grande abraço para você, viu? Você que é um amigo especial. Um abraço para todos os amapaenses, os macapaenses.
pessoas que moram no meu coração.